Graça e paz, povo abençoado, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Se alegra no Senhor, porque Deus ele tem cuidado de você. Pastor, mas a minha vida não está muito legal, mas Deus ele ainda realiza sonhos, ele ainda faz milagres. Acredita nisso? Eu estou muito feliz com Jesus porque Jesus é bom, ele tem cuidado de mim e eu tenho certeza que tem cuidado de você também. Eu quero compartilhar um texto bíblico para a nossa reflexão nessa manhã, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Louvado seja Deus. Esse cenário bíblico aqui, ele vai nos demonstrar verdadeiramente um grande embate, uma grande guerra. No momento onde Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo adversário das nossas almas, que é o diabo. E a Bíblia vai dando uma subsequência dizendo que Jesus ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E ali o inimigo começou a tentar Jesus. O inimigo conhecia, sabia que Jesus estava fragilizado por conta de estar jejuando 40 dias e 40 noites. E aí veio para poder tentar Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e coma. E Jesus, por sua vez, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o inimigo, não por satisfeito, levou ele a um pináculo do templo da cidade santa e disse para ele, o inimigo dizendo para Jesus: lança-te daqui, porque na palavra está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito e não permitirá que nenhum mal lhe aconteça. Mas Jesus, por sua vez, respondeu ao diabo: na palavra está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Na sequência, o inimigo leva o Cristo em um alto monte, muito alto, e mostrou ali para Jesus todos os seus reinos e todas as suas glórias terrenas, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus respondeu: só ao Senhor adorarás e prestarás culto, porque assim está escrito na palavra. Daí o inimigo saiu da presença de Jesus e veio os anjos e serviram a Jesus. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, a base de sustentação da nossa fé, nós temos que entender que nós estamos inseridos em uma grande batalha espiritual. Então, o mundo espiritual rege a nossa existência. Seres espirituais, tanto os do lado do bem quanto do lado do mal. E aqui a gente vê claramente que Jesus ele foi tentado, porque o cabeçalho do texto diz a tentação de Jesus. Então, o que nós podemos analisar nesse texto é que nenhum de nós podemos viver isento de tentação, de situações aonde podem querer nos comprometer. Então, o adversário aqui, ele queria ludibriar Jesus na missão salvadora que estava apontando para o Gólgota. Ele queria ali atrapalhar de alguma forma Jesus. E da forma que aconteceu com Jesus, também acontece conosco. Situações, provações, que muitas das vezes quer nos tentar a perder o foco daquilo que verdadeiramente nós acreditamos. Porque deixa eu te falar uma coisa, qualquer tipo de situação que você venha passar,
A promessa de salvação na tua vida é superior a qualquer situação que você possa passar. Então você tem que entender que você pode ser orientado ou orientada pelo teu próprio eu, pela tua própria vontade. Você pode ser orientado por Deus através da palavra, ou pode ser orientado pelo inimigo soprando algum tipo de tentação para você pecar, para você fazer aquilo que vai desabonar a tua conduta diante de Deus. Então, o ser humano aqui na Terra, ele não tem como ele viver sem ser tentado. Todo dia que você desperta pela manhã é um milagre da vida. É Deus te dizendo, olha, você tem potencial, eu tenho te sustentado. Eu vou te direcionar, eu vou te capacitar, eu vou te dar graça. É Deus que nos concede a sabedoria para poder viver uma vida de vitória em vitória. Só que aqui, Jesus ele venceu a tentação do inimigo através da palavra. Então a arma é a palavra, é o conhecimento da palavra, é usar a autoridade da palavra, é usar o conhecimento da palavra, é usar o escudo da palavra, é se sobressair pela palavra. Então está aqui a suma importância que nós temos que ter um conhecimento da palavra, em uso de prática de fé, não só de conhecimento e teoria. Porque se você conhecer de teoria, só de conhecimento, e não usar de autoridade de prática de fé diante da tentação, você pode ceder à tentação. Então Jesus ele venceu ali, ó, o texto está dizendo, foi pela palavra, mas Jesus ele estava preparado naquele momento, porque a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, então ele estava no propósito, ele estava na intimidade, ele estava na sensibilidade, ele estava na santificação, ele estava na separação, ele estava preparado para aquele embate. Agora, uma pergunta, você está preparado para os embates? Ou você tem cedido aos embates? Qual nível de tentação hoje é necessário ou suficiente para você perder o foco do que realmente você deve fazer pela palavra, pela orientação do que Deus tem te dito pela palavra? Porque tem muitas coisas que o adversário pode colocar como tentação, como prato, para poder te ludibriar. E você, se não der por conta, você está desfocado do plano original que Deus ele tem para a sua vida. Deixa eu te dizer, qualquer cenário é inferior ao plano que Deus tem para a sua vida de salvação. Louvado seja Deus. Então Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então eu entendo que pode haver situações que eu venha passar que não foi o inimigo que me conduziu lá. Foi Deus para poder, muitas das vezes, fazer um teste do que está no meu coração. Se eu vou ceder àquela tentação. Nós podemos ser orientados de três formas. Ou pela nossa mente, pelo nosso eu, pelo nosso ego, pelo nosso egocentrismo. Por Deus, pela palavra ou pelo adversário soprando uma tentação, uma ação que gerará consequências de morte. Assuma que você é dependente de Deus. Leia a palavra. Se confronte com a palavra. Olhe a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, inspirada por Deus. Muitos homens escreveram inspirados por Deus. Olhe pela palavra, leia a palavra, analise a tua vida pela palavra e veja se existe um alinhamento daquilo que tu tem vivido com o que Deus ensina pela palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Receba essa palavra, não ceda às tentações. O inimigo quer te ludibriar. Deus ele te fala, seja forte, seja corajoso. Em nome de Jesus Cristo, se alegra nessa manhã. Só pelo fato de você estar vivo, de você ter acordado e vai ouvir esse vídeo,
Exalte e glorifique o nome santo do Senhor. Você pode até não prevenir a tua vida de algumas situações, mas você pode vencer nas situações. Tem deserto que Deus ele vai permitir você passar. Mas a questão de você ser aprovado ou reprovado no deserto é uma questão de escolha, é uma questão de atitude. Receba essa palavra. Não ceda às tentações do adversário e nem muitas das vezes de fazer aquilo que você quer. Porque se você ceder, você vai ter que arcar com as consequências. Eu quero orar por cada um de nós agora. Pai, eu te louvo, te exalto pelo direcionamento que o Senhor tem me conduzido pela tua palavra. Deus, não permita que eu venha ceder para o adversário diante das suas tentações e nem por aquilo que eu quero de maneira egocêntrica, que gerará frutos muitas das vezes estragados e consequências de queda, de morte e de tristeza. Deus, me ajuda a vencer os desertos da minha existência, as lutas e as provas, para que em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um conselho para a tua vida, para a tua alma. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra, porque quem lê a palavra, medita na palavra, estuda a palavra, só erra, só peca se quiser. Deus abençoe sua vida. Um beijo no teu coração.